fundamental de valor eficaz. E por que é que valor eficaz também é conhecido como valor RMS? O que é o valor RMS? Então a gente vai trazer para vocês esse conceito fundamental que simplesmente norteia basicamente todos os aspectos dos sistemas elétricos de potência. Quando você diz, por exemplo, que uma linha de transmissão funciona na tensão de 500 kV ou 500.000 volts, isso é valor eficaz. Aquela linha que passa no meio do Parque da Jaqueira, 69 kV, 69 kV, 69.000 volts, valor eficaz. Tensão das nossas tomadas de energia, 220 volts, valor eficaz. Então, o que é o valor eficaz de uma tensão ou de uma corrente? Então, eu vou colocar aqui a definição e depois a gente mostra matematicamente essa definição, tá certo? Então, essa é a definição formal do que vem a ser um valor eficaz para tensão ou corrente. Corresponde a um valor constante que produz a mesma potência média que a tensão ou corrente alternada. Então, a nossa tensão alternada produz, durante a alimentação de um determinado dispositivo, ela vai gerar uma certa potência média. A gente viu como é que calcula a potência média. O valor eficaz corresponde ao valor constante que vai gerar essa mesma potência média. Tá ok? Então essa é a ideia do valor eficaz. Vamos imaginar a potência dissipada em cima de um resistor. Tá legal? Então, como exemplo, para a gente poder desenvolver a expressão matemática do valor eficaz, vamos imaginar a potência média sobre um resistor com resistência R, tá certo? Então, em termos de corrente constante, a potência média em cima de um resistor seria R vezes I ao quadrado, onde esse I nós estamos chamando de corrente eficaz. Esse é o valor constante. A potência média produzida por um valor constante é R vezes I ao quadrado, conforme nós estudamos isso lá em circuitos elétricos 1. A potência média dissipada no resistor R vezes I ao quadrado. Em termos da nossa corrente alternada, com um período T, o valor médio seria 1 sobre o período integral de 0 a T de R vezes I ao quadrado dt. Lembrando que essa corrente I, ela é variável com o tempo, então essa integral vai depender do valor dessa corrente, se ela é cosseno ou se ela é qualquer outra onda alternada. Veja que a definição de valor eficaz falou em tensão ou corrente alternada, não é só verdadeiro para senoidal, vale para qualquer onda alternada periódica. Posso ter um dente de serra, posso ter um trem de pulsos, posso ter qualquer valor alternado periódico. O valor clássico alternado realmente é o senoidal, mas o conceito de valor eficaz vale para qualquer onda alternada periódica. Então, aqui é o valor DC e esse aqui é o valor médio alternado. A definição está colocada. É a corrente constante ou tensão constante, a gente está mexendo aqui com corrente, mas podia ser com tensão também. É a corrente constante que produz a mesma potência média que o valor alternado. Ora, dado que essa resistência é uma constante, nós estamos trabalhando com isso desde o início do curso, circuitos lineares,
resistência constante. Então essa resistência pode sair daqui de dentro da integral. E aí a resistência de um lado vai cortar com a resistência do outro lado, tá certo? De modo que eu vou ficar com I eficaz será a raiz quadrada de 1 sobre t integral de 0 a t de I ao quadrado dt. E esta é a definição matemática de um valor eficaz. A raiz quadrada do valor médio da função ao quadrado. Raiz quadrada do valor médio da nossa função ao quadrado. Isso aqui é o valor médio, tá certo? 1 sobre t, integral de 0 a t da função, isso chama-se valor médio. Raiz quadrada do valor médio da função ao quadrado. Root mean square. A raiz do valor médio ao quadrado. Valor RMS ou valor eficaz. Então isso é o que a gente chama de root mean square. RMS ou valor eficaz. Não é verdadeira, sei lá, menos t sobre 2 até t sobre 3. Veja, desde que eu seja período. Eu posso pegar um período, exatamente. Desde que seja um período, eu posso pegar qualquer intervalo. Desde que ele varra um período completo. Perfeitamente, exatamente. A observação dele não precisa necessariamente ser de 0 a t, de menos t sobre 2 até t sobre 2. Desde que esse intervalo varra um período, pode ser considerado também, com certeza, é verdade, perfeitamente. Do mesmo modo que nós temos o valor eficaz para a corrente, eu também tenho o valor eficaz da tensão. Por analogia, é a raiz quadrada do valor médio da função ao quadrado. Então isso é o que a gente chama de valor médio ou valor eficaz. E aí você pergunta, todas as vezes que nós formos calcular o valor eficaz, eu vou precisar calcular essa integral. Vejam bem, é importante você conhecer essa expressão, porque eu já vi prova de concurso onde pedia para você calcular simplesmente o valor eficaz de uma certa onda. E aí, uma das respostas era o valor eficaz quando a onda é senoidal, que a gente vai calcular agora. O aluno, poxa, que questão fácil, o povo marca esse item. Quando na verdade, a onda que o problema dava não era uma onda senoidal, era um trem de pulso, inclusive metade do período ela era constante e a outra metade ela era zero, ou seja, era uma integral extremamente fácil de calcular, desde que você soubesse a definição. Aí o aluno parte para fazer logo a expressão do valor eficaz para a onda senoidal, porque é muito fácil, a gente mostrar aqui que é muito fácil, e aí erra a questão. Então é importante que você conheça a expressão da definição de valor eficaz, tá legal? Mas quando a onda for senoidal, ela tem uma expressão muito específica que nós vamos ver agora, tá certo? Suponha que I de t seja Im cosseno de ômega t. Vamos supor fase zero, porque não tem. É irrelevante isso para o que a gente quer mostrar agora, tá? Então eu vou calcular o valor eficaz para essa onda senoidal. Vamos ver o valor eficaz dessa onda senoidal, tá legal? Pela definição, a nossa corrente eficaz é a raiz quadrada do valor médio da nossa função ao quadrado, tá legal? Essa é a definição de valor eficaz. Bom, o período da nossa senoide, 2π sobre ômega. O período é o inverso da frequência F. Lembrando que a frequência F é a relação ômega é igual a 2πf, tá certo?
frequência em radianos por segundo e a frequência em hertz, tá legal? E aí, vamos trabalhar exatamente com essa definição do valor médio. Raiz quadrada, 1 sobre o período vai ficar ômega sobre 2π, integral de 0 até o período, né? De m ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t dt. Tá ok? Então tá aí. E eu preciso resolver essa integral. Preciso calcular aí essa integral. E m, valor de pico, é constante, sai dentro da integral. Então eu fico aqui com raiz quadrada de ômega e m ao quadrado sobre 2π, integral de 0 a t de cosseno ao quadrado de ômega t dt. Calma que ninguém vai precisar ficar calculando isso toda vez, não. Eu estou calculando uma vez só para mostrar a vocês como obter o valor eficaz de uma onda senoidal. Isso que a gente está fazendo só vale para a onda senoidal. Se for uma outra onda alternada periódica, eu tenho que partir da definição. Tensão e corrente eficaz, tá certo? Bom, cosseno ao quadrado de ômega t é uma identidade trigonométrica que vale 1 mais cosseno de 2 ômega t sobre 2. Tá legal? E aí eu vou ficar com I eficaz, raiz quadrada de ômega e m ao quadrado sobre 2π, integral de 0 a t de 1 mais cosseno de 2 ômega t sobre 2 dt. Essa integral aqui eu posso quebrar em duas, né? Então vamos fazer aqui por fora. Isso aqui vai ficar, estou fazendo só a integral, tá? 1 sobre 2 dt mais a integral de 0 a t de cosseno de 2 ômega t sobre 2 dt, tá? Essa é aquela integral, eu estou pegando só a integral. Bom, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 t entre os limites 0 e 2π sobre ômega. E essa outra vai ficar 1 sobre 2 seno de 2 ômega t sobre 2 ômega entre os limites 0 e 2π sobre ômega. Bom, essa primeira integral, isso aqui vai nos dar π sobre ômega, concorda? Quando tem 2π sobre ômega e t igual a 0, dá π sobre ômega somente. Essa segunda integral, quando for t for 2π sobre ômega, vai ficar seno de 4π. Seno de 4π é seno de 720, quanto é que dá? 0. Por quê? Porque 720 é 2 vezes 360. É o mesmo ângulo 360, é como se fosse o ângulo zero 2 vezes girando o ciclo trigonométrico. Então esse aqui, o primeiro é 0. E quando t for 0, seno de 0 é 0. Então essa segunda integral aqui é nula. De modo que essa integral aqui toda, o resultado dela é simplesmente π sobre ômega. Quem está na dúvida, pode fazer tranquilamente depois, em vez de assistir Faustão amanhã, faz essa integral tranquilo. Você fica triste toda vez que eu falo, porque você gosta de Fausto, né? Sim, você gosta de Fausto. Mas não tem problema não, ele é um bom comunicador.
Mas vamos lá. I eficaz será igual a raiz quadrada de ômega m ao quadrado sobre 2π vezes π sobre ômega, que é o resultado daquela integral todinha. Que é o resultado daquela integral toda. Ômega vai embora com ômega, π vai embora com π, de modo que a gente chega que o nosso valor eficaz é a raiz quadrada de π e m ao quadrado sobre 2. Ou, valor eficaz é o valor de pico da senoide dividido por raiz de 2. Então, quem é 220 volts que aparece nas nossas tomadas? É o valor de pico da senoide dividido por raiz de 2. Esse é o valor eficaz para qualquer onda senoidal. Vale somente para a onda senoidal. Tá certo? Eu não posso dizer, inclusive é isso que tinha na questão lá. A questão tinha o valor de pico dividido por raiz de 2. Estava lá bem bonitinho. Aí o aluno desavisado, marca esse item e erra. Quando na verdade, quando a onda não for senoidal, eu não posso usar isso aqui. Isso aqui deu para uma onda senoidal. A onda não senoidal eu tenho que partir da definição do valor eficaz, tá certo? Bom, do mesmo modo, uma tensão senoidal tem o seu valor eficaz também dado pelo valor de pico da tensão dividido por raiz de 2. Então, quando você ouve que a tensão de uma linha de transmissão é 500 kV, esse valor constante corresponde ao valor de pico daquela senoide dividido por raiz de 2. E aí eu gostaria que, em breve, nós vamos estudar aqui o sistema trifásico. Lá no sistema trifásico vai surgir um raiz de 3. Então é importante que você não confunda esses conceitos, tá certo? Primeira vez que o aluno estuda isso, muitas vezes ele é chamado a confundir, ele é levado a confundir, porque logo depois que a gente estuda isso aqui, nós vamos estudar o sistema trifásico. Apesar de vocês já terem visto isso lá na cadeira de eletrotécnica, eletricidade básica, você dá uma pincelada, né, sobre isso, você passeia sobre tudo isso, mas a gente agora está mergulhando mais fundo nessa piscina aí para poder entender conceitos, de onde é que surgem as coisas e tal. Mas o importante é você lembrar que valor eficaz é o valor de pico sobre raiz de 2, tá certo? Lá em sistemas trifásicos vai aparecer um raiz de 3. Então cuidado para não confundir os conceitos, tá ok? Bom, alguma dúvida até aqui? Desculpe. Não, é o valor máximo. A gente sempre, desde o início, a gente não vem trabalhando de N como sendo o valor do pico, de N, valor máximo. Então, cuidado. Eu estou usando a letra que a gente sempre usou, né? E N é corrente senoidal, N cosseno de ômega t, e Vn cosseno de ômega t. Isso aqui é o valor máximo dela. Cuidado para não misturar esses conceitos aí, tá? Isso é o valor de pico da senoide. Bom, e aí, pessoal? Eu chamo vocês aí agora para a expressão da potência média que nós desenvolvemos aqui, né? Para o caso em que nós temos uma tensão senoidal, uma corrente senoidal, eu lembro a vocês que nós chegamos nessa expressão da potência média. Valor de pico da tensão, valor de pico da corrente, dividido por 2 vezes o cosseno de θ. Lembrando que esse θ é a fase da tensão menos a fase da corrente, ou seja, a fase da impedância. Esse era o famoso ângulo θ, que daqui a pouquinho ele vai ter um papel muito importante nessa história toda que a gente está conversando aqui. Todo mundo lembra dessa expressão, né? E aí eu disse a vocês, dessa expressão, nós geramos aquela expressão da potência média consumida por qualquer impedância.
seja ela quem for, qualquer impedância consome esta potência média, R e M ao quadrado sobre 2. Porque nós afirmamos aqui ontem na sala que a única parcela da impedância que consome potência média é a parte real, é a resistência. Mas, professor, e se não tiver resistência? Potência média é zero. Zero mesmo. Então, só quem consome a potência média é a resistência. Então, dessa expressão, nós chegamos nessa daqui. E aí, eu lembro que, no caso da corrente constante, a potência média do resistor era R e DC ao quadrado. E aí, o que eu dizia a vocês naquela ocasião é que, cuidado, que quando é valor alternado, tem que dividir por 2. Valor constante não divide por 2. Valor alternado divide por 2. De certa forma, isso mistura a cabeça das pessoas. Tudo isso vai ser evaporado agora com o conceito de valor eficaz. Então, vamos retomar essa expressão de cima aqui. E eu vou reescrevê-la da seguinte forma. Vejam se vocês concordam. Vm sobre raiz de 2 e m sobre raiz de 2 cosseno de θ. O que é que eu fiz aí? No lugar de colocar 2 no denominador, eu coloquei raiz de 2 vezes raiz de 2. Ora, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Aí não tem nenhum mistério. Por que é que eu fiz isso? Porque na hora que eu quebrei esse 2 em raiz de 2 e raiz de 2, observem que esse termo que aparece aqui agora, nada mais é do que o valor eficaz. E esse termo que aparece aqui agora, nada mais é do que o valor eficaz. De modo que, em termos de valores eficazes, a nossa potência média pode ser calculada como sendo tensão eficaz, corrente eficaz, vezes o cosseno de θ. Que é uma expressão bem mais simples, porque eu não preciso me lembrar que tem que dividir por 2, do que essa expressão de cima. Então, ao invés de trabalhar com valores de pico e dividir por 2, eu vou trabalhar com valores eficazes e não preciso dividir por 2. Vamos pegar agora essa expressão daqui. Essa expressão eu posso representá-la desse jeito. R e M sobre raiz de 2 ao quadrado. Veja se não dá a mesma coisa. Deixa eu ver. Não está na hora ainda não, por favor. Por favor, agora não está na hora. Ok, então vejam bem. R e M ao quadrado sobre 2, eu reescrevi como sendo R e M sobre raiz de 2 ao quadrado. Isso que está aqui embaixo é exatamente igual a isso, sem tirar nem pôr. Quem é IM sobre raiz de 2? I eficaz. Então, olha, se nós utilizarmos o valor eficaz, a expressão fica a mesma que a utilizada para o valor constante. Então, não preciso dividir por 2 aqui. Não tem esse negócio de dividir por 2. E aí eu não preciso decorar fórmulas diferentes. A fórmula da potência média, R I ao quadrado, tanto faz ser constante quanto ser alternado, desde que eu esteja usando o valor eficaz. Tá joia, né? Então, passem a enxergar valor eficaz com muito carinho. Agora, prestem atenção quando vocês estiverem fazendo os problemas. Se o problema fornece
a senoide, aquele valor que aparece na frente da senoide é o valor de pico. Então, se você usar esse valor para calcular a potência, tem que dividir por 2. Se o problema fornece diretamente o valor eficaz, você não precisa dividir por 2. Trabalha diretamente com o valor dado. Então, prestem atenção somente nisso, que eu já vi muita gente errando. O problema fornece a senoide, por exemplo, I de T vale 4 cosseno de 2T. Esse 4 representa o valor de pico, não é o valor eficaz. Então, se eu uso esse 4 para calcular a potência, eu preciso dividir por 2. Mas se o valor dado do problema já é o valor eficaz, aí eu uso ele diretamente, não precisa dividir por 2. Tá ok? Posso ficar tranquilo que todo mundo aqui não vai errar isso de jeito nenhum, nunca mais na vida. Isso. Mas entenderam a ideia, né? Então, se trabalha com valor de pico, eu tenho que dividir por 2. Se trabalha com valor eficaz, não preciso dividir por 2. Tem por exemplo, se o valor 4 aqui. I de T é 4 cosseno de 2T. Esse 4 que aparece na frente do cosseno é exatamente esse valorzinho aqui, ó, que é o valor de pico. Então, se eu uso esse valor, esse é o valor que eu preciso dividir por 2. Para calcular a potência, eu tenho que dividir por 2. Mas se o problema já fornece a você o valor eficaz, você já usa o valor direto sem precisar dividir por 2. Tá ok? Bom, visto esse conceito, a partir do valor eficaz, aquela expressão nossa da potência média, lembra que a gente escreveu uma potência média de um circuito excitado por várias fontes de frequências diferentes? Lembra que a gente escreveu ontem? E aí a expressão que a gente colocou na ocasião foi essa: R e dc ao quadrado mais R e n2 ao quadrado sobre 2 mais R e n3 ao quadrado sobre 2 e assim por diante. Não foi isso que a gente escreveu ontem? Na hora que eu uso o valor eficaz, a minha expressão vira R e dc ao quadrado mais R e eficaz 2 ao quadrado mais R e eficaz 3 ao quadrado. Ou seja, eu posso colocar I dc ao quadrado mais I eficaz 2 ao quadrado mais I eficaz 3 ao quadrado, etc. Então não tem mais esse negócio de dividir por 2, desde que eu use o valor eficaz. Tranquilos? Então vamos ver um negócio agora muito importante. De modo que, pessoal, numa situação como essa, como nesse caso a nossa potência obedece o princípio da superposição, eu posso escrever nesse caso R vezes I total ao quadrado é igual a R vezes isso aí tudo. I dc ao quadrado mais I eficaz 2 ao quadrado mais etc. Cortando R com R, a minha corrente total será a raiz quadrada dessa turma aí todinha. Ou seja, há uma equivalência nas nossas. Isso aqui seria uma corrente total eficaz do nosso sistema, sendo excitado por fonte constante, fontes alternadas de frequências diferentes. Lembrem que a nossa potência média só obedece o princípio da superposição caso as várias fontes tenham frequências diferentes ou sejam de natureza diferente. Foi o que a gente viu ontem. Então, nesse caso, eu posso calcular diretamente a minha corrente total eficaz a partir dessa expressão, raiz quadrada da soma de todas as correntes individuais ao quadrado.
Isso aqui é mais para vocês conhecerem. Daqui cai uma questão na prova, uma penca de fontes, aí é passar 5 horas para fazer só essa questão, né? Isso é para vocês conhecerem. Bom, como eu prometi ontem, a aula hoje é recheada de conceitos fundamentais. Esse é o primeiro, valor eficaz, conceito essencial para se entender tudo relacionado aos sistemas elétricos de potência, porque todos esses valores que vocês ouvem falar no sistema, isso aí é uma tensão de 13,8 kV, essa corrente aí é de 30 amperes, a corrente que sai de uma máquina lá de Xingó é de 15.000 amperes. 15.000 amperes é uma corrente da filometa, né? Tudo isso é valor eficaz, porque, a bem da verdade, todas essas tensões, todas essas correntes são senoidais. Essa corrente que está saindo aí é 80.000 amperes, 15.000 amperes. Aí você fica com aquele negócio, 15.000 amperes constante? Não. Se você for medir em todas as fases, é a onda senoidal bonitinha. Então o que é 15.000 amperes? É o valor de pico? Não é o valor de pico. É um valor constante que produz a mesma potência média que aquele valor alternado. Essa é a definição. 15.000 amperes é o valor eficaz daquela corrente que está sendo produzida nas unidades geradoras da usina de Xingó. O valor eficaz é como se fosse o valor que produz a área de um ciclo de uma senoide. Se você encarar a potência como sendo 1 sobre T, a integral de 0 a T, integral é uma área, exatamente. O valor eficaz é como se fosse, imagine que a nossa potência média, ela tenha esse formato. Tá certo? Imagine que a potência instantânea seja assim, supondo. Então, o período dela é aqui, tá certo? Essa área é a integral de 0 a T. Se eu dividir essa área por T, eu vou ter o valor médio. No caso do valor eficaz, eu vou produzir uma área constante, desse jeito, certo? Constante. Então, a ideia seria essa área ser equivalente a essa. É mais ou menos isso, exatamente Se isso. sempre tivesse o gráfico da função da tensão, por exemplo, e que acha esse valor médio, que seria 2 sobre π, não é isso? Ali também não é tensão eficaz. Ali, qual é o conceito de tensão? Desculpe. Se ele tivesse o gráfico da função da tensão, por exemplo, só da tensão, e fosse a tensão sequencial, se tivesse só o primeiro ciclo dela, esse valor médio. Não. Se eu pegar um valor e esse valor médio, essa área e fizer o quê? Essa criptografia aqui, conceito, esse valor médio que é achado aí, Não vai dar a mesma coisa não. Porque eu estou jogando fora uma segunda área, né? Porque aqui é de 0 até T sobre 2 somente. Porque o período dela toda é esse, tá certo? Quando eu coloco esse bicho aqui ao quadrado, esse negócio ele precisa considerar essa área daqui, na verdade, ela fica maior, porque eu estou elevando ao quadrado. É como se eu estivesse pegando essa área daqui e elevando ao quadrado. Então ela fica maior, porque não é ir ao quadrado para calcular a potência média, então é como se eu pegasse esse negócio aqui, elevando ao quadrado, e aí agora como ela vai ficar o tempo todo assim, na hora que eu boto tudo isso ao quadrado, o que é negativo vira positivo, e agora o meu período passou a ser esse, o meu período agora é menor, mas só que a minha área dobrou. Então eu não posso pegar só metade da área da minha tensão e dizer que aquilo corresponde ao valor eficaz. Não, dá a mesma coisa não. Ok? Bom,
que é o fator de potência? Acabamos de calcular que a potência média entrega uma determinada carga. Quando eu falo carga, entenda uma impedância, tá certo? Algo que está consumindo energia elétrica. Essa impedância pode ser qualquer coisa que vocês imaginam que consuma energia elétrica. Nas casas de cada um de vocês, a gente tem uma série de cargas. Um liquidificador, um condicionador de ar, uma televisão, um chuveiro elétrico. Qualquer coisa que consuma energia elétrica pode ser considerada uma carga. Para o sistema elétrico de potência, essa carga ela pode ser um resistor puro, ela pode ser um capacitor puro, ela pode ser um indutor puro, ou ela pode ser um mix de um resistor, um indutor ou resistor com capacitor. Todos esses são os tipos de cargas existentes nos sistemas elétricos de potência. Normalmente, a grande maioria das cargas que nós temos nas nossas casas, quando a gente vai medir o fasor tensão e o fasor corrente que alimenta cada uma das cargas, por exemplo, imagine que eu estou medindo a tensão e a corrente que está alimentando o televisor da sua casa. Imagine que vocês estão fazendo esse tipo de análise. Então, se você conseguir visualizar o gráfico no tempo da tensão e da corrente que está alimentando o televisor da sua casa, você vai encontrar tensão, corrente praticamente em fase. Se você pudesse representar isso aqui como fasor, iria encontrar o fasor tensão e o fasor corrente praticamente em fase. Que tipo de carga tem essa característica? O resistor puro. Então, para efeitos do sistema elétrico de potência, o televisor da sua casa funciona como se fosse uma resistência. Eu não estou dizendo que a televisão é uma resistência, não estou dizendo isso, porque ela não está. O objetivo da televisão são outros. Os circuitos eletrônicos existentes lá vão produzir uma imagem para a gente ver o que está passando. Essa imagem transmitida aí por sinais de comunicação, sinais gerados pelas emissoras de TV, tá certo? Ou chegando por cabo, né? No caso de uma TV a cabo. Mas, para efeitos do sistema elétrico de potência, é como se o televisor da nossa casa fosse uma resistência. Então, praticamente, se você fizer essa análise em todos os equipamentos da sua casa que consomem energia elétrica, vocês vão encontrar praticamente essa situação. Tensão e corrente que alimenta todos os seus equipamentos praticamente estão em fase. No entanto, se você correr para outros tipos de carga, por exemplo, uma indústria, onde as cargas não são as cargas que nós temos nas nossas casas. A indústria não tem televisores, lâmpadas, chuveiro, não é isso que a indústria tem. A indústria tem vários equipamentos, várias máquinas funcionando para produzir o bem que eles estão construindo lá. Então eu vou ter prensas, eu vou ter motores, eu vou ter aquecedores, eu vou ter caldeiras. Então eu tenho uma série de equipamentos elétricos que tem uma característica bem diferente do que aqueles equipamentos que nós temos nas nossas casas. Na indústria, algumas cargas têm esse tipo de comportamento. Tensão e corrente com um certo ângulo de defasagem. Então o que nós observamos é que aquele ângulo θ das nossas casas, praticamente ele é zero, não é isso? Porque o que é θ? É o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Se a tensão e a corrente estão em fase, o ângulo θ praticamente é zero. Nesse caso aqui, observe que o ângulo θ, esse não é zero não.
esse vai possuir um valor que está entre 0 e 90 graus. Essa é a carga chamada de indutiva. Eu prometi ontem que em breve nós vamos fazer uma tabela mostrando todos os tipos de carga com as suas principais características. Essa tabela vai bombar na internet, porque essa é daquelas que tem que guardar mesmo. Vídeo visto por 5 milhões de pessoas no mundo. Vamos embora. Essa tabela vem na próxima semana. Preste atenção. É outra, hein? Não, a capacitiva é a corrente adiantada em relação à tensão. Vai ter tradução, professor. Hein, professor? Aí você olha assim, mas professor, peraí. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Você colocou ontem que quando está aqui em cima é indutiva e quando está aqui embaixo é capacitiva. Mas calma, isso aqui é o ângulo. O ângulo aqui está entre 0 e 90. É o que eu coloquei aqui, ângulo entre 0 e 90. A corrente é atrasada em relação à tensão. Então, se você complementar esse gráfico, você pode escrever isso aqui assim, ó. Essa situação de cima é essa. Isso confunde muita gente. O cara, para baixo então é aqui, para cima é aqui. Não, é o contrário. É porque o ângulo é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Então o ângulo da tensão precisa estar na frente do da corrente para poder dar positivo. Porque se a corrente está na frente, o ângulo vai dar negativo. Então para esse caso aqui embaixo é esse aqui, ó. Essa é a carga capacitiva, é aqui embaixo. A carga indutiva é desse jeito, é o contrário mesmo, é assim mesmo. Isso confunde muita gente, mas calma, fique tranquilo que em breve isso aqui entra nos poros. Eu posso considerar o eixo isso aqui é parte imaginária e parte real. Parte imaginária e parte real. aqui é resistência e aqui porque readância. Exatamente isso. Isso aqui é parte real. Parte real é o quê? Resistência. Isso aqui é parte imaginária. Parte imaginária é o que é? Reatância. Exatamente isso. Reatância é positiva, indutor. Reatância negativa, capacitor. É as podes. Isso vai fazer parte da tabela. A tabela vai estar lá. A tabela é uma coisa belíssima. Mas já estou adiantando algumas coisas e você já tocou num ponto que realmente mistura muito a cabeça das pessoas. Tá? Mas devagarzinho a gente vai respirando melhor isso aí. Então vejam bem, esse é o tipo de carga que a gente tem em indústria. Nós vamos mostrar agora que essa situação para uma concessionária que vende energia elétrica é muito ruim. Essa situação é o ideal para quem vende energia elétrica, para quem entrega energia elétrica, essa é a situação ideal. Essa é uma situação ruim. Como também seria se a corrente fosse para cima. E para quem compra também. Oi? Para quem compra também. Veja, para quem compra aqui é horrível. Porque aqui você paga multa. Eu vou mostrar isso aqui agora. Aqui paga multa. Se não consumir, né? Não, se tiver desse jeito, se tiver já desse jeito, é multa que paga. Vou mostrar o que é o fator de potência. É isso que eu estou querendo. Estou querendo chegar lá, o fator de potência. Mas se não fosse o caso da multa, essa diferença ia afetar em alguma coisa na máquina? Veja, não. Para efeitos de consumo, para efeitos de vida útil do equipamento, não. Zero problema. Zero problema. Não. E a potência vai ser a mesma? O rendimento? Também não tem problema nenhum. Essa situação é ruim para a concessionária. Aí, por conta disso, a lei instituiu uma multa para quem vende algo desse tipo. Eu estou dizendo que a multa vem se a corrente estiver aqui, como também se estiver desse jeito, tá? Só que, na vida real, as cargas que nós temos disponibilizadas nas nossas indústrias são desse tipo. Carga desse tipo não existe como carga. Algumas indústrias chegam a acontecer isso, sabe por quê? Por precisar pagar a multa. Eles colocam equipamentos para tentar trazer essa corrente mais perto da minha tensão, fazer com que esse ângulo diminua e chegue perto de zero. Só que às vezes o remédio que eles dão é tão forte que a corrente passa direto.
e vem para cima. E aí eles passam a pagar a multa porque a corrente ficou adiantada em relação à tensão. Aí o dono da indústria fica com a peste para o engenheiro, dá uma murra na cara do engenheiro logo, porque o cara projetou um remédio maior do que a doença, né? Matou o cara. É, o banco capacitor, exatamente. Então o camarada deu a solução, só que foi forte demais. Como é que a gente resolve? Diminui o remédio, né? Corta o comprimido no meio para trazer esse negócio para cá. Então, o que eu quero dizer para isso é que você paga a multa se tiver aqui. Eu vou dizer qual é o limite, tá? A gente vai mostrar qual é esse limite aqui. Ele paga a multa se estiver assim, ou ele paga a multa se estiver para cima também. Mas eu vou dizer qual é esse ângulo mínimo para não pagar a multa. A gente vai falar sobre isso. Entendido aqui a ideia, né? Então, praticamente nas nossas casas, o grosso são cargas desse tipo, como se fossem resistores. Praticamente todas as nossas cargas são assim. As cargas indutivas que nós... Ah, mas eu tenho na minha casa uma máquina de costura. Ah, eu tenho a geladeira. Na hora que junta tudo, é muito pequenininho esse ângulo, é muito pequenininho essa questão, tá? Então vamos definir o que vem a ser esse tal fator de potência, que está ligado a tudo isso que a gente pincelou aqui, só para começar a estimular vocês. Meu objetivo era fazer vocês chorarem hoje, né? Um já falou, o banco capacitor, as ideias estão começando a se encaixar. Muita gente já ouviu falar nessas coisas e o meu objetivo é exatamente isso, fazer com que essas ideias todas encaixem com o que vocês já ouviram falar um dia na vida. Algumas pessoas, pelo menos, já ouviram falar disso. Principalmente quem já foi de indústria, quem trabalha em indústria, sabe que tem essas coisas e tal. Então, a minha intenção é fazer com que todas essas ideias encaixem para vocês agora. Bom, calculamos a potência média, e aí eu já vou usar aquela expressão do valor eficaz como sendo V eficaz e eficaz cosseno de θ. Essa expressão, ela vai atingir um valor máximo quando esse cosseno for 1. O máximo valor disso aqui é quando esse cosseno for 1. Porque a gente sabe que o cosseno é algo que varia entre 1 e menos 1. Tá certo? Então, o máximo valor do cosseno é um cosseno igual a 1. Então, quando θ for 0, o nosso cosseno é igual a 1. Nesse caso, nós temos o máximo valor da potência consumida. Em breve nós vamos dar um nome para esse valor máximo. Tá legal? Então, quando o θ é 0, o cosseno é 1, e aí nesse caso nós vamos atingir o máximo valor da potência consumida. Define-se fator de potência, que nós vamos representar como sendo FP, fator de potência, como sendo a potência média consumida por uma determinada carga, dividido pela máxima potência que essa mesma carga poderia consumir. Então, o fator de potência é definido como a potência efetiva que ele está consumindo, dividido pela máxima potência que ele poderia consumir, que é quando o cosseno é igual a 1. Obviamente, todo mundo está vendo que esse V corta com esse V, esse I corta com esse I, de modo que calculamos o fator de potência a partir do cosseno do ângulo θ. Lembrando que esse θ é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, ou o ângulo da impedância, o ângulo da carga. Mas
Matematicamente é isso, mas fisicamente, o que é que significaria o fator de potência? Um fator de potência, eu posso escrever então, que esse fator de potência é um número que está entre 1 e menos 1, tá certo? Teoricamente, dado que ele é o cosseno de θ, teoricamente ele estaria entre 1 e menos 1. Porém, o ângulo θ, ontem nós mostramos a vocês, e hoje vamos dizer por quê, ele sempre está entre menos 90 e mais 90. Essa é a faixa de variação do nosso ângulo θ. E eu quero mostrar a vocês por que ele varia. Primeiro quadrante e quarto quadrante. Lembra que a gente mostrou ontem? Ele disse, repensem por quê. Vamos falar hoje sobre isso. Para essa variação de ângulos, nós estamos observando que o fator de potência jamais pode ser negativo. Porque o meu cosseno só dá negativo para ângulos acima de 90 ou abaixo de menos 90. Por exemplo, cosseno, para dar menos 1, o ângulo tem que ser 180 graus ou menos 180. Cosseno de 180 ou cosseno de menos 180 é igual a menos 1. A gente não pode ter o ângulo θ menos 1. Então, isso aqui não é verdade. De modo que o nosso fator de potência, ele só pode estar nesse intervalo, entre 0 e 1. Então, é um número que vai variar entre 0 e 1. O fator de potência 1 é quando nós temos θ igual a 0, porque o cosseno de 0 é 1. O fator de potência será 0 em duas situações, para θ 90 graus e para θ menos 90 graus. Tá ok? Entre esses intervalos, eu vou ter fatores de potência, por exemplo, 0,8. O que é que significa um fator de potência 0,8? É o que eu estava querendo falar para vocês da questão do definição física, definição formal, definição matemática, está aqui. A potência que uma carga está consumindo em função da máxima potência que ela poderia consumir. É um circuito que tem ou RC ou RL? Qualquer circuito eu posso calcular o fator de Tem potência. aquela mágica que você colocou ontem, tem a parte que era RC entre 0 e 1, não era? Isso, vou mostrar daqui a pouquinho de novo, porque era ali. Aí eu disse que não podia ir nem pro segundo nem pro terceiro quadrante. Eu perguntei por quê. Vou mostrar daqui, vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas aí eu estou dizendo, por conta daquilo que eu mostrei ontem, esse ângulo está sempre entre menos 90 e mais 90. Ele não pode ficar nem acima de 90, nem abaixo de menos 90. Ele não pode estar nem no segundo quadrante, nem no terceiro. Por conta disso, o fator de potência não pode navegar entre os limites de um cosseno, porque o cosseno pode estar entre 1 e menos 1. Qualquer cosseno vai estar entre 1 e menos 1. Porém, o fator de potência, pelo fato do ângulo só excursionar nesses valores, no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, o fator de potência só pode estar entre 0 e 1. E aí, o limite 1 é quando o ângulo for 0 e ele vale 0 quando os ângulos for 90 ou menos 90. Isso aqui é uma carga resistiva pura, isso aqui é uma carga indutiva pura e uma carga capacitiva pura. Lembrem que quando eu tenho somente indutor ou somente capacitor, a potência média consumida é 0. Lembra? É por isso que o fator de potência deu 0. Porque um capacitor puro ou um indutor puro não consome potência média. Se não consome potência média, o numerador aqui é 0. O meu fator de potência será 0. É por isso que ele dá 0 mesmo. Mas mesmo assim, o cosseno de 90 é 0, o cosseno de menos 90 é 0. Ou seja, a matemática e a física, claro, tem que estar tudo coerente aí as coisas. Mas aí eu perguntei agora, o que é que significa fisicamente um fator de potência 0,8?
dessa potência máxima seria a potência ativa. Vamos entrar na potência ativa ainda não. Significa que a nossa carga está consumindo 80% da potência máxima que ela poderia consumir. Então dá uma ideia de, eu não vou dizer de eficiência, porque não é isso, mas dá uma ideia de uso da potência que foi disponibilizada para ela. Vamos supor que eu estou disponibilizando para a tua, olha, a minha carga pode consumir 100 unidades de potência, mas ela está consumindo somente 80. Então 80 sobre 100 dá 0,8. Meu fator de potência deu 0,8. O meu fator de potência está dando agora 0,4. O que é que significa isso? Eu estou consumindo 40% do total que eu poderia consumir, que eu teria condições de consumir. Sabe o que é que acontece com a concessionária? Ela oferta para você aquela potência máxima que a tua indústria pode consumir. Ela oferta para você, só que você só está usando 40% daquela potência. Lembre-se que essa potência multiplicada pelo tempo vai dar energia. E essa energia multiplicada pelas respectivas tarifas vão dar a conta de luz no fim do mês. Então, a concessionária, vamos falar, a concessionária aqui de Pernambuco, a CELP, está disponível, isso vale para qualquer concessionária do Brasil, tá pessoal? Estou falando a CELP que é onde a gente está aqui, para depois o pessoal do vídeo aí, por que a gente está falando da CELP? Estou falando porque nós estamos aqui em Pernambuco. Então a CELP disponibiliza para uma indústria uma certa quantidade de energia, uma certa quantidade de potência, vamos dizer assim. E aí a indústria está consumindo somente 40% dessa potência que foi disponibilizada para ela. Aí você vai dizer, poxa, então por que a CELP não pega esses 60 que sobrou e oferece para outro? Pode não. Ela tem contrato com você. Você contratou com ela aquela potência. Mas você só está consumindo 40%. Aí isso é problema teu. Por 1001 motivos. Você só está com 40% da tua fábrica funcionando. Você tem cargas na sua fábrica que só conseguem consumir 40% por conta dessa questão, desse ângulo que a gente vai mostrar depois. Não quero saber o motivo, mas a tua indústria está consumindo 40% da potência que foi disponibilizada para você. Sabe o que é que o governo faz? Multa. A concessionária está te oferecendo uma certa quantidade. Você só está consumindo 40% disso e quer pagar só por 40%, aí você vai terminar quebrando a empresa concessionária, né? E aí o governo estabeleceu uma multa. Essa multa no passado era para valores abaixo de 0,85. Fator de potência abaixo de 85% pagava multa. Há alguns anos esse valor mudou, que é o valor que vigora até hoje. Quem é que me diz quanto é que está hoje? Quem é que é da CELP aqui? 0,92. Então qualquer indústria que tenha um fator de potência abaixo de 92% ou 0,92 vai pagar multa. Mas 0,92 é muito. Veja, não fui eu que fiz o 0,92, 0,90, 0,89, não fui eu que fiz o estudo. Então, entenderam que 0,92 era o número aí que era o ponto de corte. Ele migrou de 0,85 para 0,92, que é o que vigora hoje. Então, qualquer fator de potência abaixo de 0,92, a indústria paga multa. Faça um cálculo rápido aí, me diga qual é o ângulo para 0,92. 23. Quanto? 23. 23,7? 07. 23 graus. Eu apaguei, mas vamos lá. Então o ângulo máximo que a corrente pode estar defasada da tensão aqui no Brasil é de aproximadamente 23 graus. Ou para baixo ou para cima, tá? É indutivo ou capacitivo, tanto faz. Qualquer ângulo acima de 23 graus produz um cosseno menor do que 0,92.
aí a indústria paga a multa. E nós vamos ver aqui na próxima semana o que é que nós podemos fazer para consertar isso e a indústria deixar de pagar a multa. Depois dessa aula vocês podem ir bater palma na frente das indústrias e perguntar se o cara está pagando multa e oferecer os serviços de vocês. Ó, vem aqui oferecer um serviço. É quanto só a multa mais ou menos, você sabe? Oi? A multa mais ou menos, quanto é que é? Rapaz, eu não tenho para mim, é algo que corresponde a parece que 4 vezes a tarifa. É um negócio pesado. A multa é pesada. Desestimula muito, cara. O negócio é tão assim forte que eu vi já um estudo que numa determinada indústria, parece que em 6 meses ele recuperava o investimento que ele faz na solução que é um banco de capacitores para mostrar. Mostra aí, bota aí, Pedro. Deixa eu ver. Ele trabalhou num negócio desse aí. Ele ficou com vergonha de mostrar o senhor, Essa empresa que eu fui lá, ela estava pagando 6 mil reais. 6 mil 6 mil. para uma conta corrente quanto? De 90. Aí a gente colocou. Isso aí é o banco de capacidade automatizado. Ou seja, ele vai calculando o fator de potência e entra automaticamente as unidades de referência. Perfeito. Perfeito. Então a gente... Aí eu quero mostrar a vocês agora o porquê dessas questões todas. Bom, imaginem a seguinte situação. Ele puxar da rede, ele já puxa da rede 100%. Imagine a seguinte situação. Vamos fazer isso aí. Duas indústrias são atendidas por uma determinada concessionária de distribuição. Duas indústrias. Ambas as indústrias possuem a mesma potência média. Na indústria 1, essa potência média é de 10.000 watts ou 10 kilowatts, tá certo? A tensão de alimentação dela eficaz é de 400 volts. E ela possui um fator de potência 0,8. 0,8. Outra indústria nas mesmas imediações, concorrente dessa outra, também possui uma potência de 10.000 kW, 10.000 watts ou 10 kW, também alimentada pela mesma tensão de 400 volts. Só que o fator de potência dela é 0,95. Se a vida fosse só isso, essa nossa amiga aqui de cima pagaria uma conta de energia baseada na potência que ela está consumindo. Imagine que ela consome esse valor o mês todo, então eu vou multiplicar esse valor pela quantidade de horas do mês, e aí dependendo da condição de tarifa dela, hora sazonal verde, azul, amarelo, não importa, ela vai pagar. Imagine que as duas são enquadradas com a mesma estrutura tarifária. Então, se a vida fosse só isso, essa daqui e essa, vocês concordam que elas pagariam exatamente a mesma conta de energia, consomem a mesma coisa, mesmas características, no final do mês, a conta chegava lá para os empresários, ó, 10 mil reais para você pagar, 10 mil reais para você pagar. Para efeitos da concessionária que está fornecendo essa potência para as duas indústrias, vamos ver o que é que aconteceria. Indústria 1. Eu vou escrever, para todas elas, eu vou escrever P, é V eficaz,
I eficaz, cosseno de θ. Eu quero calcular qual é a corrente que está sendo injetada em cada uma das indústrias, tá legal? Para mostrar um aspecto dessas coisas para vocês. Então, no primeiro caso, eu vou escrever aqui 10.000 é igual a 400 vezes I eficaz vezes 0,8, que é o fator de potência da primeira indústria, que é o cosseno de θ da primeira indústria, 0,8. Por favor, alguém me calcula quanto é que dá a minha corrente aí? 10.000 sobre 4 dividido por 400 vezes 0,8. 10.000 dividido por 3.200. Dividido por 320. 31,25. Quanto? 31,25 amperes. Então, esta é a corrente que está sendo injetada na indústria 1. Indústria 2, 10.000 é igual a 400 vezes I eficaz vezes 0,95 agora. E eu quero que vocês me calculem quanto é essa corrente eficaz para essa segunda indústria. 32,89. Hein? 32,89. Está errado. 26,3. Hã? 26,3. Então fiz errado primeiro, tá? Então, o meu também está errado. Tinha que dar menor, porque aqui é 0,95, né? Tinha que dar menor. Bom, para efeitos da distribuidora, ela fornece uma corrente para a indústria 1 de 31,25 amperes. E para a indústria 2, 26,3 amperes. Aí você diz, é parecido. Parecido não é igual. Qual é a indústria que está dando maior desgaste para a distribuidora? Não tenha dúvida que é essa de cima. Por quê? Porque uma corrente maior vai produzir maior aquecimento nos condutores, vai produzir um maior desgaste nas chaves de alimentação, nos fusíveis, etc, etc, etc. Consequentemente, todos os equipamentos da nossa concessionária de distribuição, eles sofrem um maior desgaste com a indústria 1 do que com a indústria 2, porque a corrente é menor. Você acha justo, então, para a empresa distribuidora receber a mesma coisa das duas? Esse é um aspecto do problema. É um aspecto do problema. O outro é aquele que eu já disse a vocês. Eu estou te oferecendo uma certa quantidade de potência. Você só está pegando um pedaço. Eu, por contrato, não posso pegar a potência que sobrou e vender para outro. Não posso fazer isso. Se eu fiz um contrato para você de 10.000, eu tenho que te ofertar 10.000, mesmo que você só esteja consumindo 2. Eu não posso pegar os 8 e vender para outro cara, não. De jeito nenhum, não posso fazer isso. Então, esse é outro aspecto do problema. Então, é por isso que existe a multa. Para que haja, primeiro, um grau de utilização no mínimo de 92% da potência que está sendo disponibilizada. Fator de potência 0,92 significa isso. Você tem que consumir no mínimo 92% da energia, da potência que está disponibilizada para você. Se você consumir abaixo disso, você paga multa. Isso é que significa o fator de potência. Ele mede mais ou menos o grau de utilização da potência que está disponibilizada para a tua indústria. Então, fisicamente, a ideia dele é essa. Abaixo de 0,92, a lei determina que você vai ter que pagar multa por isso. Tá certo? E a gente está vendo que um fator de potência baixo significa um maior desgaste para a minha concessionária de distribuição. Os equipamentos dela vão sofrer um desgaste maior, porque vão estar submetidos a uma corrente maior. E, finalmente, como é que a gente conserta isso? Como é que a gente paga isso? Professor, porque no caso da indústria 1, ela está consumindo menos potência e está gerando mais, a corrente que ela está pedindo é maior. Por causa do fator de potência. Isso aqui é essencial nessa história. Matematicamente falando, eu entendi, mas fisicamente, como é que seria isso aí? Para onde é que vai essa corrente toda, já que ela está consumindo? O que é que acontece? Essa indústria está com essa situação. Se o rendimento
E essa de baixo está com essa situação. É esse ângulo que faz com que essa corrente de baixo seja maior. É mais ou menos isso aqui assim, ó. Para eu produzir uma potência, o que é que vai ser? Tensão vezes corrente, né? De linhas gerais. Então, se eu faço essa projeção, essa é menor do que essa. Então, para essa de cima dar a mesma potência que essa de baixo, eu preciso que essa corrente seja maior. A ideia é mais ou menos essa assim, tá certo? Para poder dar a mesma projeção e dar a mesma potência. É mais ou menos essa ideia. Então, para que essa dê a mesma potência que essa, que a projeção já é quase ela, eu preciso de uma corrente maior, para que a projeção seja maior. Então, por isso que acontece isso. Tá ok? Bom, ninguém chorou? Você chorou no início, não foi naquela hora não. Mas eu pretendo que com essas explanações vocês fiquem com essa definição muito importantes, esses conceitos, tal, de modo que quando vocês ouvirem falar disso agora nas empresas onde vocês trabalham, então vocês já fiquem cientes do que é que vem a ser um fator de potência, o que é que tem a tal da multa. E o que nós pretendemos fazer aqui na próxima semana é como consertar essa multa. E na próxima semana, semelhante a esses conceitos fundamentais, nós vamos ver o conceito do que é uma potência ativa, o que é a potência reativa. Então, na próxima semana, no próximo vídeo, na próxima videoaula, nós vamos ver o conceito de potência ativa, potência reativa e potência aparente. Se você não se inscreveu, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, não deixe de se inscrever no nosso canal e dar um like. O canal está aqui, vocês podem observar. A apostila vai ser liberada em breve. A apostila vai estar liberada em breve. Na bio, o link na bio. Acompanhar as aulas através do estudo. Dê seu like. Com as apostilas. Deixe seu like. Se o senhor gostou, deixe seu like. E se você gostou, deixe o seu like. Se você gostou, deixa o seu like.